Então vamos lá. Como que a gente faz para perder gordura localizada? Principalmente no abdômen, né? Que as pessoas querem saber qual é a fórmula mágica para isso. Mas é o seguinte, o que a gente precisa entender são as formas pelas quais a gente ganha gordura, para aí sim a gente poder ir para a prática e entender como que a gente consegue fazer para perder essa gordura. E como que acontece? A gente ganha gordura de duas formas. Uma é pela quantidade e outra é pelo volume. Como assim? A gente tem as células adiposas, que são as células onde guardam a gordura. E ou a gente aumenta a quantidade dessas células, o número, né? Ou a gente aumenta o tamanho, o volume dessas células. A gente deixa elas mais inchadas. E essas são as duas formas pelas quais a gente acaba engordando. E qual é o problema disso? É que com o passar dos anos, né, dependendo do seu estilo de vida, dependendo da sua alimentação, se você faz atividade física ou não, você vai acumulando quantidade dessas células. Então, o seu número de célulazinhas que guardam gordura vão aumentando ao longo da vida. E o problema disso é que uma vez que a gente estabelece um número, né, uma vez que elas são criadas dentro do nosso corpo, a gente não consegue mais perder aquele negócio de preciso perder gordura. Você perde gordura, você emagrece, porque o nosso corpo tem a capacidade, tem a propriedade de desinchar o volume delas. Então, é um inferno, porque a gente consegue, durante a vida inteira, continuar aumentando o número, mas a gente não consegue reduzir o número. E o que a gente consegue é reduzir o volume dessas células. Então, a gente tem que sempre pensar no emagrecimento como estilo de vida justamente por isso. Porque uma vez que a gente ganha muitas e muitas células que vão guardar a nossa gordura, a gente não vai mais perder. E aí a gente só vai ter um artifício para emagrecimento, que é o diminuir o volume da célula de gordura. E aí, uma vez que a gente sabe disso, falando mais especificamente para o público feminino, né, a gente tem o problema da nossa composição corporal. Por quê? Provavelmente vocês já ouviram falar nisso, mas muitas pessoas falam que a mulher tem corpo de pera, né? A distribuição da gordura da mulher em forma de pera. Que aí as meninas reclamam muito, que é, poxa, coxa, e aí o colote, né, que o pessoal fala no popular, e barriga. Uma grande quantidade de gordura localizada na barriga. Por quê? Essa região é onde a mulher naturalmente acumula mais gordura por questões fisiológicas de quando tiver um neném. Para ter energia, né? Para ter a composição corporal ali que é a nossa principal fonte de energia, a duração de longo prazo, é a gordura. E quando a mulher engravida, a primeira coisa que o nosso corpo pensa eu tenho que priorizar a saúde do bebê, a sobrevivência do bebê. Então, a gente tende naturalmente a acumular gordura nessa região pela questão mesmo do feto, da sobrevivência do feto. E isso irrita muita gente, né? Irrita muitas meninas porque fica difícil realmente. Tem gente que tem umas meninas que tem uma maior resistência a perder gordura nessa região. Mas o que a gente consegue fazer com isso? É a gente preconizar pelo emagrecimento do estilo de vida justamente para a gente não precisar trabalhar unicamente com o desinchar do tamanho da célula de gordura, mas poder contar com as duas formas. Não ter uma quantidade muito grande de células que guardem nossa gordura e também ter o recurso do diminuir o tamanho, diminuir o volume dessa célula. Se eu tenho esses dois recursos, beleza, eu já estou um ponto na frente. E aí, para isso, eu vou começar a trabalhar com conceitos de quantidade e qualidade. Como assim?
Uma boa referência para a gente ter com relação à nossa alimentação para saber se você tá exagerando ou na quantidade ou na qualidade da sua comida. Barriga. Normalmente a gente consegue associar a qualidade do que você está botando para dentro. É muito açúcar, é um carboidrato de qualidade ruim, é uma quantidade maior, mais exagerada de bebida alcoólica, doce, o que vai ser? Então, barriga, qualidade alimentar ruim. Coxa, quantidade. E aí quando a gente fala em quantidade é volume de comida ao longo do dia mesmo. Seja num pratão, num único momento do dia, ou seja, comer picado várias vezes ao dia. Porque tem gente que é assim, né? Eu não como muito, não consigo fazer pratão, mas se você somar o que a pessoa come de belisquete ao longo do dia, bate pratão. Seria menos pior se tivesse comido pratão. E aí, a gente trabalha sempre com essa questão de pensar em quantidade e qualidade do que você está colocando para dentro. E como fazer para resolver esses dois problemas, né? O primeiro é o seguinte, a gente começar a pensar em exercício, só que em exercício no sentido de que quanto mais massa muscular eu tenho, mais calorias eu gasto para ficar parada, sentada, descansando. E como que a gente consegue fazer esse aumento de massa muscular? Atividade física, que não tem como fugir, porque eu entro na questão da mesma forma que eu consigo ganhar gordura de duas formas, por número de células adiposas e o tamanho, né, o volume dessa célula, eu também consigo ganhar massa muscular na mesma vertente, na mesma proporção, na mesma ideia. Eu consigo ganhar massa muscular através do número, né, da quantidade de fibras musculares que a gente tem e também no volume, que é o diâmetro do músculo. E aí a gente pensando nesse conceito de que quanto mais calorias eu gasto para ficar parada, sentado, conversando, poxa, mais interessante é que eu tenha uma quantidade boa de massa muscular, tanto no sentido de número de fibras, quanto no sentido de volume, porque aí eu vou estar gastando mais calorias em repouso, que é o que o pessoal chama de metabolismo basal, né? E, inclusive, essa é uma das formas que a gente tem de aumentar o metabolismo, que o pessoal tanto pergunta também de, poxa, preciso aumentar meu metabolismo, como eu faço? Uma forma é essa, aumentando a sua quantidade de musculatura, né? E a outra forma é você treinando de forma específica para esse aumento metabólico. Qual é a ideia? A gente, quando faz uma periodização de treino, a gente faz periodização de treino uma programação, tá? Do que você vai treinar no ano, no mês, na semana e no dia. E aí a gente consegue deixar esse treino tão bem planejado, de uma forma que você consiga estar sempre variando os estímulos do seu treino, de forma que seu corpo não se adapte nunca ao que você está fazendo. Ou seja, você está sempre dando um estímulo novo toda vez que ele se acostuma com o estímulo que você vem fazendo. Então, eu venho, faço um tipo de treino. Aí o seu corpo vai, briga, você perde caloria, emagrece. E aí, quando o seu corpo está se adaptando, eu venho e troco o estímulo desse treino. Deixo ele cada vez mais, o metabolismo trabalhando de forma diferente, porque eu consigo cada vez mais gastar calorias, gastar gordura de forma eficiente. Então, para a gente conseguir fazer essa queima de gordura localizada, é muito importante isso. Você saber mesclar esses diferentes estímulos de treino para você nunca deixar o seu corpo se acostumar, se adaptar a fazer sempre a mesma coisa. Isso
com relação a treino, com relação à ativação de musculatura, com relação à ativação de metabolismo. E com relação à alimentação, que cai nesse segundo ponto de quantidade e qualidade do que se come, é uma coisa que a gente tem que entender, na verdade, um conceito. Porque qual é o negócio? A primeira coisa a botar na cabeça é que você precisa entender o mínimo, o básico de grupos alimentares, de como montar um prato, porque duas coisas importantes nisso. Isso vai te permitir não precisar seguir um passo a passo de dieta se você só quer qualidade de vida, se você só quer saúde. Falando num lado mais estético, aí a gente já tem que direcionar um pouco mais fiel. Mas em questões de emagrecimento pelo estilo de vida, que é o que a gente preconiza, né? Você tem independência do que você pode ou não comer sem consultar um papel, poxa, é libertador, né? Mesmo porque quando você viaja, quando você sai de férias, você não tem ali o passo a passo de dieta, de receita, te dizendo o que comer. A outra coisa é que aí você sabe como comer bem, como comer com qualidade em qualquer lugar do mundo. E isso, nossa, realmente é uma das coisas que faz com que você tenha liberdade, né? Você não tenha sempre aquela sensação de peso, nossa, será que eu tô comendo certo? Será que eu tô comendo errado? Será que eu exagerei? E a questão do também, de se você sabe montar um prato, se você sabe conjugar os grupos alimentares, você não tem tanto problema com quantidade de comida, você tende a comer em menos quantidade, porque você sabe combinar os alimentos de uma forma boa, de uma forma que você vai se sentir saciada, você vai se sentir satisfeita e não vai precisar o tempo todo estar beliscando, o tempo todo sentindo, caramba, tô com fome. E essa é uma das vantagens de você entender como montar um prato, em vez de literalmente só seguir um passo a passo. E principalmente, tem uma coisa que acontece muito com as pessoas, que é o seguinte, que a galera fala assim, poxa, eu vou seguir regradinho de segunda a sexta. Aí chega já na sexta, na hora do almoço, come de tudo. Come sábado, domingo, vai pra night, bebe, nada de errado com isso. Desde que você saiba aonde que isso vai te levar e que você saiba administrar. Porque qual é o negócio? Eu fiz aqui um esquema explicando o desenho aqui da vida. A gente tem aqui as refeições, tá bom? Do dia, que aí é café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, que é o que a maioria das pessoas fazem. E aí a gente está numerando aqui de segunda até domingo. Onde tem a vírgulazinha são as refeições ok que a maioria das pessoas fazem. Então elas começam a semana assim muito bem. Come o café da manhã legal, lanche da manhã legal, almoço legal, lanche da tarde legal, janta legal. Beleza, vai seguindo isso ao longo da semana. Só que aí chega na sexta-feira, a grande maioria, o que acontece? Ela toma um café da manhã bom, um lanche da manhã bom, aí chega na tarde, na hora do almoço, ela já começa a perigar, né? Aí já começa a pedir um chopp na hora do almoço, aí já come um lanche mais pesado, porque aí é happy hour, e aí sexta de noite ela estica com os amigos do trabalho, só que aí ela vai repetindo esse padrão sexta, sábado, domingo. E qual é o problema disso para quem está querendo perder gordura localizada, né? O problema disso é que se a gente for contar a quantidade de vírgulazinha, de pretinho que tem, ou seja, de refeições boas, vai somar de segunda até metade de sexta, né? 22 refeições boas.
E se eu for contar o restante que você comeu só a partir de sexta do horário, do horário do almoço de sexta-feira até domingo à noite, vão dar 13 refeições que você meio que exagerou. Mas aí tá legal, 22 refeições ok ainda superam 13 refeições meio que fora da linha. Só que o problema é proporcionalidade, porque você fez 22 refeições boas, colocando aí segunda, terça, quarta, quinta e vou considerar sexta, que aí sai na vantagem, 5 dias. E em 3 dias, ou melhor, 2 dias e meio, né, que é a sexta a partir do horário do almoço, em 2 dias e meio, você quase chegou você chegou a passar, né? Da metade ali, quase bateu ali de 22 para 13 refeições. É muita coisa. E aí se a gente for fazer aqui, ó, que aí a gente cai na coisa da quantidade que a gente começou a falar. Se a gente fizer aqui vezes 2, por que vezes 2, né? Porque na maioria das vezes, essas refeições aqui do xizinho vermelho, elas são refeições de má qualidade, que a gente falou lá no início. E por elas serem de má qualidade, normalmente elas são o quê? São mais gostosas. E aí a gente tende a comer em maior quantidade. Então a gente, na verdade, não pega só 13 refeições. A gente pega 26 refeições que vão bater as 22 refeições ok que você fez ao longo dos 5 dias. Então você em 2 dias e meio consegue bater 22 refeições boas que você fez de segunda a sexta. E é esse o problema da quantidade, né, da qualidade e de você não entender sobre como que se monta um prato, de você só seguir um passo a passo, a questão de você não saber o que são alimentos legais para colocar aí ao longo do dia que vai te deixar mais saciada, não vai te deixar com vontade de comer por repetidas vezes. E essa é uma das formas mais eficientes de você conseguir dominar essa questão da caloria, né? da gordura localizada, principalmente pensando em questão de abdômen, que aí é o que a gente falou, qualidade do que se come. E a melhor estratégia para isso recapitulando, investe em atividade física, investe em treinos que você consiga ter o ganho de massa muscular, né? Porque aí a gente gasta mais calorias para ficar parada, e investe em treinos treinos variados que consigam atingir sempre uma zona metabólica ótima para você nunca adaptar o seu corpo a ficar ali no basal. Ele se acostumou, você vem dar um outro estímulo. Ele se acostumou, você vem e dá um outro estímulo. E assim você vai sempre puxando um pouquinho mais, sempre readaptando a qualidade do seu treino e a qualidade com que você gasta essa caloria, porque não adianta só a gente ter o déficit calórico, né, que é você gastar mais do que você come, gastar mais do que você bota para dentro. Você tem que ver a qualidade desse déficit calórico também, para você não ficar no 0 a 0, que é o que acontece com muitas pessoas, que elas falam o seguinte: poxa, comecei a emagrecer, emagreci bem, só que parei de emagrecer, não consigo mais. Por quê? Adaptação, o corpo adaptou e ela não teve essa nova readaptação. Então a gente tem sempre que estar assim, ó, apanha, fica casca grossa e dá um novo estímulo para a gente subir de nível. Senão a gente está sempre no mesmo patamar. E a segunda coisa é você realmente investir em grupos alimentares, para você saber como que monta um prato legal, para você não falhar na questão da qualidade do que se come e na questão da quantidade que você bota para dentro, seja num
pratão, no almoço e na janta, ou seja, em pequenas porções no belisquete ao longo do dia.